Saúde o irmão e a irmã com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma semana juntos para estudar a Palavra de Deus nessa série de lições. Já estamos no quarto trimestre, já terminando este ano de 2022, já visualizando que 2023 vai chegar adiante de nós e talvez até curiosos aquilo que Deus vai nos proporcionar para estar estudando o ano que vem. Mas não vamos nos adiantar. Estamos ainda na lição de número 8, estamos gostando muito dessa série de lições, muito abençoadas, e hoje vamos falar sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Esta lição está proposta para 20 de novembro de 2022. Como de costume, nós colocamos um roteiro de estudo para você disponível na descrição deste vídeo. Também vai estar como primeiro comentário para que, se você quiser acompanhar, pode baixar, abrir e acompanhar conosco. Amém? Queridos irmãos, o texto e o estudo da nossa lição que está diante de nós trata-se do capítulo 34 de Ezequiel. Eu gostaria de fazer um comentário tão somente antes de nós entrarmos no esboço dessa lição. E nós queremos falar acerca de interpretação e aplicação de uma palavra do Antigo Testamento. Ora, o texto de Ezequiel como você já tem estudado, nós temos estudado nesse trimestre, é de sua maior parte profético, ou seja, Deus está usando a boca de Ezequiel, deste profeta, para anunciar algo que ele está por fazer no meio do povo de Deus. O contexto ali é a realidade, como nós temos estudado nesse trimestre, uma realidade de desespero espiritual, de profundo compromisso e apostasia, essa é a palavra bíblica, que o povo de Deus estava vivendo. Então, neste contexto, Daniel profetiza desde o palácio do rei, nós temos Jeremias profetizando no meio do povo ali em Jerusalém, e nós temos Ezequiel profetizando no meio do povo que já foi transportado para o cativeiro da Babilônia. E estes três profetas estão em comum falando a palavra de Deus do porquê aconteceu essa punição para o povo de Deus e aquilo que está adiante deles. Tenhamos em mente, quando nós lemos um texto dentro de um livro, esta realidade, a realidade histórica. Segundo lugar, quando nós entramos num capítulo como o capítulo 34, e você vai ler os textos e vai falar de pastores e ovelhas, nós temos que entender que a colocação deste capítulo não tem nada a ver com os nossos pastores e conosco, igreja, como ovelhas. A princípio, pelo menos. Veja que quando você ou eu tenhamos que fazer uma interpretação de um texto bíblico como esse de Ezequiel capítulo 34, nós primeiro temos que observar o contexto histórico e o contexto literal do texto, bem colocado pelo pastor Ezequias Soares no comentário da sua lição. Ele coloca claramente que as ovelhas do contexto de Ezequiel 34 são a casa de Israel, povo de Deus. Olha lá, versículo 30 e 31 diz: saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, olha aí, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, sois as minhas ovelhas, ovelhas do meu pastos, homens sois, mas eu sou vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Então é muito importante na nossa classe fazer entender que sempre que um aluno, isso é bom para quando o aluno possa ler na sua casa, quando estiver sozinho, os textos bíblicos, entender da sua parte como professor, de que quando ele ler o texto do Antigo Testamento, que ele leia num contexto histórico, num contexto atual. Agora, como estamos tratando de textos proféticos, aí a gente tem que ver. Essa profecia é para aquele tempo, Deus está falando para os pastores e as ovelhas da época, ou alguma parte dessa profecia nos aparenta estar falando para uma realidade para além daqueles tempos, algo que nós temos que analisar. No entanto, para o contexto desta lição, tenhamos entendido o seguinte para começar. As ovelhas tratadas no texto de Ezequiel 34 são o povo de Israel, a nação de Israel, os judeus. Os pastores, neste contexto, são a liderança, tanto civil como espiritual do povo na época. Esta liderança falhou com Deus e, portanto, fez o povo fracassar, e este é o cenário que nós estamos vendo. Um cuidado que eu ainda quero deixar para você ter em mente, inclusive para a sua própria vida. Muito cuidado quando nós ouvimos, lemos ou fazemos
alguma comparação da realidade civil de Israel com qualquer outra nação do mundo. Às vezes nós amamos o nosso país e temos um sentimento espiritual e queremos conformar alguma palavra das Escrituras à realidade da nossa nação. Existe possibilidade de aplicação? Em termos de nação, queridos irmãos, não. Amém? Pessoal, sim, a Bíblia trata com indivíduos, mas em relação à nação, o trato de Deus exclusivo foi com a nação de Israel. A partir daí, o trato de Deus é individual. Em verdade, até com Israel, apesar de ter elegido Israel para ser este povo que representaria, que faria este Deus conhecido nas demais nações, no entanto, Deus tratava individualmente com cada um também. Então, tenha isso em mente. Eu sei que é um pouco forte para a gente escutar, mas é uma realidade. Houve profecia com outras nações na Bíblia? Sim. Deus profetizou em nome de líderes ou de nações, a maioria das vezes para punir o exagero da maldade. Lembra que nós falamos da balança da justiça de Deus? Algumas vezes alguma nação foi tão pesada na balança de Deus que Deus trouxe uma profecia contrária a ela e a cumpriu. Amém? No entanto, não podemos fazer esta colocação de realidades civis de Israel aplicadas para a nossa realidade civil do nosso Brasil, que nós vivemos, ou eu que moro aqui na Flórida, nos Estados Unidos, da mesma maneira. Portanto, nós vamos caminhar nesta lição no mesmo sentimento desta série de lições, de que nós vamos olhar o texto no sentido literário, no sentido histórico, mas vamos trazer uma aplicação para as nossas vidas, e esta é a realidade. E interpretamos literariamente, historicamente, e aplicamos para o nosso contexto da igreja. Esta aplicação torna-se válida se, no contexto do Novo Testamento, ela é revalidada. E você vai ver comigo nos tópicos que nós vamos estudar, de que todas as verdades morais, espirituais que nós vamos encontrar aí em Ezequiel, capítulo 34, nós também vamos achar no contexto do Novo Testamento, sendo ensinado por Jesus ou pelos apóstolos, e vamos poder reivindicar esta verdade para aplicar-nas às nossas vidas. Vamos ao nosso estudo. Portanto, o bom pastor e os pastores infiéis dividimos, como de costume, em 3 tópicos. São eles: primeiro, por que os pastores foram chamados infiéis? Segundo, como os pastores seriam reconhecidos por fiéis? Terminaremos falando do destino das ovelhas cuidadas pelos pastores infiéis. Amém? Primeiro tópico, quando nós falamos dos pastores infiéis, eu dividi também para o nosso estudo em 3 subtópicos. São eles: dominaram e não apacentaram. Segundo, enganaram e não alimentaram. E terceiro, encorajaram e não doutrinaram. O primeiro tópico, portanto, fala de que os pastores infiéis dominaram e não apacentaram. Texto de Ezequiel, capítulo 34, versículo 2 a 4, a Bíblia lê da seguinte maneira: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Termino com o 4, a fraca não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Então a primeira palavra que eu trago à nossa lembrança neste texto é de que estes pastores souberam dominar sobre o rebanho. Amém? Dominar, a palavra bíblica aqui ele disse inclusive com rigor, dureza. Me lembro bem de quando o povo de Israel pela primeira vez pediu a Deus um rei, uma liderança civil, segundo as suas próprias palavras, queriam ser como as demais nações. E o Senhor, ao dizer a Samuel: olha,
eu aceito esse assunto, mas você diga para eles, diga ao povo na cara deles, que ter um rei humano, ter um rei como qualquer outro, este rei vai comer da sua gordura, vai vestir da sua lã, vai dominar com rigor sobre vocês, não é a mesma coisa de servir diretamente a Deus. Amém, irmãos? Então esta realidade foi vista aqui, mas o Senhor chamou a atenção destes pastores, não só porque eles comeram do fruto da carne, da lã das ovelhas, ou seja, dos impostos que eles pagaram, da realidade de toda a bem-aventurança de ter aquele exército e aquele povo, né, sobre a sua liderança, mas eles não apacentaram. Enquanto eles comeram aquilo que era o seu dever fazer, de cuidar, eles não fizeram. Este é o contexto da época. 1 Pedro 5, 2 e 3 vai mostrar o contexto neotestamentário. Diz a palavra de Deus: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, aleluia, mas servindo de exemplo ao rebanho. Que palavra linda, né? Podemos aí marcar a nossa Bíblia, glória a Deus. Aqui está o Senhor ensinando, trazendo esta realidade que era espiritual e moral no Antigo Testamento, numa dimensão do Novo Testamento e ainda com as mesmas palavras, e por que não dizer mais profunda. O rebanho de Deus continua sendo o povo de Deus. Agora, não a nação de Israel, mas todo aquele, aleluia, que pertence, que nasceu de novo, que é salvo em Jesus, é o rebanho de Deus. E a palavra de Deus fala aos líderes que estes não devem fazer nem por força, ou seja, domínio com rigidez, com rigor, nem por ganância, nem só para ganhar o pão. Claro que o homem, o próprio apóstolo Paulo diz, digno ao obreiro do que o seu salário, irmãos. O obreiro que obra na obra do Senhor, ele deve comer da obra do Senhor. Isso é bíblico, não deve ser diferente, mas é diferente quando alguém usa desta liderança por ganância, né? Diz a palavra de Deus, não tendo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Veja a diferença neotestamentária. Quando o Senhor faz aos líderes a clara evidência de que, apesar de que sejam liderança espiritual, eles não dominam sobre a igreja. A igreja tem um sumo pastor e ele é isso mesmo, Jesus Cristo. E todo o pastor de igreja, ele está debaixo desse sumo pastor e se alegra com esta verdade, glória a Deus. E será diante de Jesus que ele vai prestar contas. E o seu trabalho não é dominar, mas sim ensinar, apontar e, como diz este texto ainda, servindo de exemplo. Termino com Colossenses 2,18, que diz, ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, queridos, parece até que Paulo está vendo algumas deturpações doutrinárias que até hoje mesmo eu vi um vídeo sobre esta realidade, espero em breve estar trazendo algum estudo para você sobre este assunto, que é um movimento que tem crescido aqui nos Estados Unidos e eu sei que está em todo o mundo, que esta realidade tem acontecido. Líderes se denominando posições maiores do que aquilo que o Novo Testamento deixou para estes pastores, já não querem ser pastores, são outras lideranças e estão dominando ao seu bel prazer e estão colocando aí essa realidade de culto aos anjos e todas essas coisas. Que Deus nos guarde em nome de Jesus, mas sigamos o nosso estudo, que os infiéis são porque dominam, mas não apacentam. Em segundo lugar, eles enganaram e não alimentaram. Veja Ezequiel 34:19, a Bíblia diz, e quanto às minhas ovelhas, elas pastam. O que é pastar? Comer, isso mesmo. O que foi pisado com os vossos pés. E bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Amém? Então, o que os pastores da época estavam fazendo não era dando fruto limpo.
o fruto saudável, o campo, a água limpa para o povo, mas aquilo que já tinha sido pisado, turvado, comprometido. Portanto, aqueles líderes estavam enganando o povo de Deus. Isaías 56, versículo 10 ao 12, a palavra diz o seguinte: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte. E o dia de amanhã será como este e ainda mais famoso. Veja, meus irmãos, aí está o retrato que Deus deu a Isaías, fazendo entender que há uma liderança que está enganando, chamando as pessoas dizendo, vai haver coisa boa, né? O amanhã vai ser melhor, tá tudo certo, quando em verdade eles estão querendo se deitar, tosquenejar, viver uma vida mansa em custos do rebanho, mas estão por trás enganando ao invés de alimentar o rebanho de Deus. Terminamos com Atos capítulo 20, contexto do Novo Testamento agora, aplicável para nós com certeza. 28 ao 30, veja. Olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, aí está a palavra de Deus colocando em rixe essa mesma realidade. Havia na época, e Paulo diz que haveria ainda para frente, homens que trariam engano, né? Perversos, que falariam coisas perversas, que enganariam a igreja do Senhor Jesus, ou pelo menos tentariam enganar, ao invés de alimentar com que são, trariam coisas enganosas para o nosso meio. Termino com infidelidade, tópico número C, encorajam e não doutrinam. Uma breve explicação sobre esta palavra é que encorajar significa dar força para ir para frente, não é? E doutrinar significa a verdade, ensinar aquilo que é, conforme a palavra de Deus. A nossa doutrina não é outra. A nossa doutrina, a verdade pela qual nós nos guiamos, é a palavra de Deus. Então, o encorajamento que é dentro da palavra, ele é verdadeiro, mas acontece muito em nossos dias que pelas realidades de coração e de ser bem visto por todo mundo e de ser famoso e crescer seus seguidores, há muito encorajamento e pouca doutrina. Jeremias capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente. Olha aí, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Amém, igreja? Naquela época, haviam falsos líderes que estavam levianamente, ou seja, irmão, sem compromisso com Deus. Isso aí é compromisso no melhor sentido político, não estou falando da política civil. Eu estou falando da política dentro da igreja. É querer ser conhecido, é querer estar bem com tudo e todo mundo. No entanto, os líderes de Deus não são chamados para encorajar, são chamados para doutrinar. Agora, se a doutrina nos encoraja, por exemplo, a permanecer firmes até chegar no céu, irmão, aleluia! Amém? Mas o encorajamento social, psicológico, não deve ser, claro, com todo respeito, com todo amor, são chamados a amar, mas o que Jeremias está colocando aí é mentira. É dizer, irmãos, está tudo bem, paz, paz. Quando Deus disse e está falando por boca dos profetas, pelas escrituras, pela doutrina, não há paz. Romanos 16, 17 e 18, a Bíblia diz, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina
que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suas suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Irmão, você quer um texto mais claro do que esse? As pessoas simples, novas convertidas, ou até aqueles que já há muito tempo endureceram o seu ouvido à doutrina pela força do clamor contextual da sociedade, prefere ouvir lisonja, prefere ouvir palavra suave. A minha pergunta é: quem no contexto do ano que nós vivemos aceita ser exortado? Até mesmo pela palavra de Deus. Um líder na frente de nós diz exortar-nos. Nós não aceitamos mais esta realidade. Mas esta é a doutrina bíblica. Deus chama a atenção dos líderes a não deixar de exortar as ovelhas. Mas os líderes se tornam, muitos deles, famosos, conhecidos e bem-quistos pelas pessoas. Por quê? Porque suas palavras são bonitas, são suaves, há lisonjas e enganam o coração de muitos. Queridos irmãos, a Bíblia diz aí, aquele que distorce, que deturpa a doutrina, afasta-te, desvia-vos deles, porque eles não estão servindo. Marca esse texto aí, por favor, em nome de Jesus. Eu vou marcar, vou até escrever aqui, porque verdadeiramente texto lindo e maravilhoso para nós seguirmos amando a doutrina bíblica. Termino com Provérbios capítulo 1, versículo 10, que diz: filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, olha aí, não consintas. Então, palavras suaves, irmãos, encorajamento é muito bom, amassa a nossa alma, é uma massagem gostosa, a gente se sente bem, mas não faz bem para a nossa vida. Amém? O que nós precisamos, o que nos ajuda é o encorajamento da doutrina bíblica. Se ela nos dá espetada, aleluia, para dizer aqui mesmo, não é? Nós possamos permanecer no caminho estreito e chegar nos céus aonde queremos chegar. Falamos dos infiéis. Os infiéis dominam, enganam e encorajam somente com lisonjas. Estes o Senhor não os quis e o falou mal deles aí, no contexto de Ezequiel 34. E agora os fiéis. No contexto da nossa lição, é o mesmo pastor. Ezequias intitulou O Bom Pastor. Ora, os pastores fiéis, os líderes fiéis serão imitadores de Cristo Jesus. Amém? Claro que no contexto veterotestamentário, Jesus ainda não estava neste contexto, mas havia, pela graça de Deus, exemplos de liderança que na palavra de Deus e na história do povo de Israel ficou claro para o povo de Deus que eram homens segundo o coração de Deus. Amém? Este texto, este estudo aqui no comentário desta lição, nós vemos a menção de algum desses líderes, são ele Moisés, foi um destes, o próprio rei Davi, alguém que nós conhecemos da boca de Deus falar, um homem segundo o seu coração, que apacentaram o povo de Deus a servir a Deus. Amém? Estes pastores fiéis, então, nós vamos dividir em 3 tópicos. Primeiro, foram fiéis, reconhecidos como fiéis, por quê? Porque curam os doentes, por curar os doentes. Que mais? Por trazer a perdida. E terminamos por fortalecer a fraca. Curar a doente. Êxodo 34, 15 e 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituem após os seus deuses. Que cura é essa, irmãos? Espiritual. O pastor fiel é aquele que fala esta verdade de Deus. Não deixa, não vai atrás, não entra na casa dela, não faça concerto com os moradores da terra, porque o que vai acontecer? Disse aí, no contexto aí do tempo de Moisés. Se o povo não fosse exortado por este pastor para fazer pacto ou se casar um com o outro, o contexto do paganismo, da idolatria, ia acabar entrando na sua vida, mas os pastores fiéis são aqueles que falaram, que curaram a doente. Segundo Oséias capítulo 11, versículo 3 diz: todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. A referência a Efraim, uma tribo de Israel, não é?
o profeta aí fala da parte de Deus que ele ensinou a andar, tomou para os seus braços. Essa é uma colocação daquilo que Deus faz, neste caso, diretamente a Efraim, talvez trazendo uma simbologia a todo o povo de Deus, mas que nós podemos aplicar para nós também, que Deus muitas vezes, não é, ajuda, ensina. E a palavra de Deus diz aí, não conheceram que eu os curava. Ou seja, este processo de cuidado de Deus, neste texto está claro, é Deus curando as doentes. Por quê? Porque esta Efraim aí estava caindo, estava convalescente. E quanto não é a realidade, muitas vezes, de algumas congregações, de algumas famílias e de algumas vidas que estão convalescentes na fé. E Deus nos diz, por um paralelismo, uma aplicação deste texto, que muitas vezes Deus nos toma, nos exorta, está nos curando, nos levando, mas nós não reconhecemos. Mas este é o papel do pastor fiel. E terminamos com Lucas, capítulo 4, 18 e 19. Diz a palavra, o Espírito do Senhor é sobre mim. Quem é esse? Era Jesus, que estava lendo e vivendo esta realidade. Continuou Jesus, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me o quê? A curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o Senhor Jesus, como sumo pastor, veio curar. E não só aqueles que estavam enfermos físicos. Neste texto que Jesus fala, esta profecia se cumpriu hoje, aleluia, ele fala aí curando o quê? O quebrantado de coração, irmãos. Porque a realidade do pecado atinge o corpo do homem, atinge a alma do homem, atinge o espírito do homem e o ministério de Jesus veio solucionar toda esta realidade, com a exceção de que o físico não foi tirada a realidade da nossa morte física, que lá desde o Éden Deus diz, como do pó, né? Nós viemos para o pó, o quê? Nós tornaríamos. E ninguém vai virar do pó de um dia para o outro na idade, vai ficar só com 25 anos o resto da vida e de repente sumir e virar pó. Não, nós envelhecemos, uma realidade que nós aprendemos desde o tempo do Éden. Amém? Curar as doentes, segundo lugar dos fiéis pastores, trazer a perdida. Lucas capítulo 15, versículo 4 e 5. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. O papel do pastor fiel é buscar a ovelha perdida. Não está dizendo a ovelha rebelde, não está a ovelha que dividiu a igreja, não está a ovelha que apostatou da fé. Amém? Os pastores fiéis são aqueles que vão atrás da ovelha perdida. Porque no contexto, a irmã Vânia, com quem às vezes eu gravo alguma classe, ela teve em Israel algumas vezes e fez alguns seminários, cursos teológicos naquela área, mas uma das suas idas, um professor a colocou para ir cuidar de ovelhas fisicamente. E foi a primeira vez que ela teve esta emoção de entender muitas coisas bíblicas em relação à ovelha, por estar ali apacentando. Ela disse, olha, a ovelha é tonta demais, meu Deus do céu. Primeiro, é um bicho muito apegado na gente, ele depende demais da realidade do pastor, muito junta uma com a outra, mas é tontinha de tudo. Qualquer coisa se perde. E nesse sentido, o Senhor chama os pastores fiéis, aquele que se por acaso uma ovelha se perder, ele tem amor de trazer. A Bíblia diz que ele deixa as demais protegidas, vai atrás da perdida, quando encontra, põe sobre os seus ombros, no sentido de trazê-la junto a si, não é? Diz a palavra de Deus aí, cheio de alegria, porque encontrou esta ovelha perdida. E no contexto ainda de capítulo 10, se não me engano, de João, a Bíblia diz, Jesus diz, ainda há muitas ovelhas que são deste aprisco que eu preciso ir atrás delas. Ou seja, são aquelas que nós estamos evangelizando e o Senhor já sabe que vão receber a palavra de Deus, glória ao Senhor. Não é predestinação, é presciência, amém? Mas o pastor fiel é aquele que vai atrás das ovelhas perdidas. 1 Coríntios capítulo 9, eu termino este tópico com este texto. Fiz-me, olha Paulo dizendo, como fraco para os fracos, para ganhar os fracos.
Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar a alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Ou seja, o bom pastor, como Paulo foi pela graça de Deus, ele foi atrás da perdida. Como? Ele diz, eu tive até que me fazer de fraco para com os fracos, para de toda maneira, aleluia, por amor ao evangelho, por esta consciência, trazer as perdidas para o reino de Deus. Nem todas ele pôde, ele disse aí, para salvar alguns. Por quê? Porque alguns rejeitam, mas ele, como pastor fiel, não deixou de ir, não deixou de pregar, não deixou de se entregar, às vezes desfazendo até daquilo que talvez seja a sua maneira de ser, né? Para alcançar as perdidas. Terminamos que os bons pastores, os fiéis, fortalecem as fracas. Isaías 40:11, a palavra de Deus diz, como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Então, o pequenininho, a que está amamentando, toda esta fragilidade do ser humano, eu entendo deste texto que o Senhor cuida, ele é fortalecedor. E a imagem do Senhor Jesus, claro, nossos pastores de hoje, nossa liderança da igreja, devem também ter este mesmo sentimento que eu deixo para você, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis aos desordeiros, mas faça o que mais? Consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Claro que essa exortação aí não está só para a liderança, viu aí, irmão? É para mim e para você também, amém? Mas se é para nós, com certeza é para a liderança, no sentido de que nós somos parte. Ninguém é infalível de não fraquejar, de não ser tentado, de não ter momentos de altos e baixos. Nós crentes mesmos, irmãos. Nós pentecostais mesmo, irmãos, e infelizmente somos humanos e temos que ajudar uns aos outros, sustentando, sendo paciente, consolando uns aos outros, mas ele diz, aos desordeiros, ao que estão contra a doutrina, aí não, aí tem que admoestar, né? Então esses são os pastores fiéis. Eu termino o seguinte falando do terceiro tópico. Qual o destino das ovelhas cuidadas pelos pastores infiéis? O que é fiel a gente já sabe é bom e a foto de Jesus, que é o nosso bom pastor. Mas o texto de Ezequiel 34 trata de uma chamada de atenção aos maus pastores infiéis e é uma promessa futura para o próprio Israel de que Deus haveria de levantar pastores bons, pastores fiéis. Agora a pergunta, a colocação ainda deste estudo, que é trazida no comentário da nossa lição, também é a realidade do que acontece com as ovelhas que são lideradas por pastores infiéis. Vamos olhar no contexto veterotestamentário, que já estamos vendo, fazer uma aplicação para nós. Amém? Vamos lá. Primeiro, foram espalhadas, desgarradas. Segundo, foram comidas pelas feras, pereceram. E terceiro, foram dispersas, perdidas. Jeremias capítulo 10, versículo 21, a Bíblia diz assim, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. Veja bem, nós estamos lendo um texto de Jeremias. Às vezes a gente lê a palavra pastor e já pensa logo no nosso pastor ou nos pastores do dia de hoje. O contexto aí é do tempo. Lembre-se que Jeremias é do mesmo tempo que Ezequiel. Uma realidade que a liderança civil e espiritual de Israel está corrompida. E veja aí, quando o Senhor diz eles se embruteceram e não buscaram ao Senhor, eu encontro aí uma causa espiritual que eu posso aplicar para hoje. Isso sim. Amém? O texto literalmente, historicamente, é para aquele povo, aqueles pastores, mas quando eu vejo de que estes pastores, estes líderes, a causa de seu embrutecer, de seu endurecimento, é não ter buscado ao Senhor, eu posso claramente aplicar para hoje, que muita liderança pode estar falhando, né? As ovelhas vão ser espalhadas, que é o finzinho deste versículo aí, eles não prosperaram, as ovelhas se espalharam, por quê? Porque não buscaram ao Senhor. A liderança da igreja de Jesus
tem que manter a comunhão com Jesus. E olha, irmãos, às vezes o trabalho, tá como a história de Marta e Maria, né? Daquela que ficou tão imbuída em servir que não tomou atenção no principal, que era aprender, que era estar aos pés de Jesus. E às vezes isso pode acontecer com a liderança, motivo pelo que eu e você devemos orar pelos nossos pastores e interceder por eles, para que apesar de tanto trabalharem, de pregarem, de visitarem, de fazendo todo o seu trabalho que eles fazem para o reino de Deus, possam primordialmente na sua vida ter comunhão com o Senhor. Termino com Mateus capítulo 9, versículo 36, que diz: "E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor." Este foi Jesus, irmãos, no tempo que ele estava andando lá no meio do povo de Israel, naquela época que ele vivia. Ele via aquele povo e ele teve uma visão de uma realidade espiritual. Ele não teve uma visão como estes líderes aqui, nós falamos aqui, que os profetas falaram o contrário, gananciosa, vou ter muita gente me seguindo. Não, Jesus não via dessa maneira. Jesus amava, a Bíblia diz, ele teve compaixão deles, porque ele enxergou aquela multidão como ovelhas que estão desgarradas, irmãos. Como eu falei para você, a irmã teve experiência, a ovelha fica à vontade quando ela está juntinha uma da outra. Quando ela escuta a voz do pastor, né? Quando ele está cantando, ou quando ele está falando, ou quando ele está salmodiando, o que seja, quando chama o nome de uma ou da outra, quando ele passa adiante, a ovelha precisa. A ovelha desgarrada, essa é outra coisa que ela me falou, ela fica extremamente amedrontada, irmão. Você fica nervosa, meio que ansiosa, né? Não sei se a gente pode falar essa palavra para a ovelha, mas enfim, me desculpa aí. A realidade é essa. E Jesus viu aquele povo desgarrado, irmãos. Quando a ovelha fica desgarrada, essa é uma outra coisa que ela me falou. Ela fica perdidinha, ela está um pouco longe, parece que ela não tem a menor noção de onde está. É perdida, irmãos. E aí Jesus olha para a multidão e diz: olha, o meu povo está perdido. É como uma ovelha que não tem pastor, não tem uma voz para seguir. Amém, irmãos? E ali se levantava Jesus para ser esta voz, esta palavra que hoje nós temos no Evangelho. Aplicando aos pastores de hoje, aleluia. Aquelas ovelhas são desgarradas quando não há uma voz de liderança pastoral, mas de uma liderança, como lemos no versículo anterior, que busque do Senhor, porque há muitos que estão talvez até liderando, mas não de Deus, amém? E há muitas ovelhas que estão até em igrejas, em redis, porque aquelas ovelhas que Jesus olhou no dia dele estavam indo ao templo. Escute, por favor. Eles estavam fazendo seus sacrifícios. Eles estavam ouvindo os sermões da época, pelos fariseus ou outros escribas, líderes. A realidade do templo e das sinagogas e dos estudos e ensinos era a mesma. Então não é que não existia, no melhor sentido aí aplicado, ir à igreja. Mas a voz do pastor, elas estavam como quem não tivesse pastor. Há uma religião, mas não era... veja bem, a realidade espiritual é como se não tivesse pastor. Amém, irmãos? Então esta mesma realidade pode ser aplicada para hoje e o destino delas é estarem desgarradas, e há muita gente desgarrada do caminho do Senhor por essa realidade. Que outra coisa pode acontecer com aquelas que vão atrás dos infiéis? São comidas pelas feras. Pereceram. Ezequiel 34, 5, e depois eu vou ler o 8. O 5 diz assim: se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Versículo 8, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Então veja que Deus está falando essa realidade, que porque os líderes da época não cuidaram, se apacentaram, se só cuidaram de si mesmos, as ovelhas se espalharam e se tornaram pasto das feras, ou seja, mortas. Amém, irmãos? Podemos trazer uma aplicação espiritual para os nossos dias? Creio que sim. Quando não há uma liderança que traz a doutrina da palavra de Deus,
e as ovelhas se dispersam e estão aí ouvindo pregadores e pregadoras no YouTube. Posso falar mal de quem fala no YouTube? Não, que eu tô aqui, né, irmãos? O problema não é falar no YouTube ou na nossa igreja. O problema é falar fora ou dentro, o que, irmãos? Da palavra de Deus. Amém? O fato é de que há de tudo por aí. E as pessoas, porque não há uma voz de liderança que ensina na doutrina, não para todos, dá graças a Deus se você tem sido ensinado na doutrina. Glória a Deus por isso. Mas se não há, muitas estão aí desgarradas, comidas pelas fezes, irmão, estão caindo em mão de erros doutrinários, de enganos. Nós falamos na lição passada sobre isso. Se você não ouviu, vai pelo menos nesse tópico aí, das realidades que acontecem por causa de erro doutrinário, não só no sentido da doutrina, não só um processo espiritual com a pessoa, mas que pode alcançar, inclusive, a eternidade desta pessoa. Amém? Então, muitos estão sendo comidos por feras, porque não há uma voz pastoral. João capítulo 10, texto de Jesus, versículo 12 e 13 diz: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus está falando aí neste texto, ele sendo o bom pastor. E ao mesmo tempo que ele diz, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas, ele lembra as ovelhas que há pastores, há liderança espiritual que são mercenários, que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas. Que Deus guarde aos pastores dos nossos dias, a liderança dos nossos dias. E mesmo eu e você que não somos uma liderança pastoral sobre a igreja, temos alguma certa liderança no sentido de termos a nossa classe, escutando as lições semanalmente, que nós possamos também exercer a realidade de não deixar o lobo, não deixar o diabo enganar as nossas ovelhas, no melhor sentido, não são nossas ovelhas, são do nosso pastor e de Jesus, amém, irmãos? Mas aqueles que são discípulos nossos, por que não? Contexto bíblico, são discípulos nossos, sabemos que estão assistindo sermões de pessoas do Movimento Palavra da Fé, Confissão Positiva, entre outros. Na classe passada nós mencionamos 3 erros doutrinários que têm sido propagados no meio evangélico, né? E nós simplesmente não tô nem aí, deixa a ovelha, daqui a pouco não vem um para a escola dominical, daqui a pouco, né? Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Porque os que são infiéis, as ovelhas vão se dispersar e vão ser comidas pelas feras. E que Deus nos guarde de ter parte nesta obra. Gostar ou não da gente, irmão, não é o nosso trabalho. Nós não ensinamos a nossa palavra, nós ensinamos a palavra de Deus. Agora, nós temos uma consciência que o caminho de Deus é igual a pancadinha do pai e da mãe, amém? A correção do pai e da mãe. Jesus mesmo fala assim. A quem ele exorta, a quem ele chama atenção, é porque ele ama, é como filho. Porque se ele não fizer isso, é como bastardo, não tá nem aí, não é dele. O nosso filho, a gente ensina, às vezes de vez em quando dá, né? Ou fala forte com eles. Por quê? Para trazer bons frutos e frutos que permaneçam e eles vivam e vivam em abundância. Termino com o terceiro subtópico, que é debaixo de pastores infiéis, essas ovelhas foram dispersas e perdidas. Ezequiel 34, 6, a Bíblia diz o seguinte: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procura, nem quem as busque. Realidade da época. Agora eu trago para João, capítulo 10, mesmo contexto que nós lemos no versículo passado, 16, termino com este texto. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Portanto, Jesus aí mostra, exemplifica a realidade de que há ovelhas que ainda estão dispersas. No contexto de Israel, esta é uma realidade que foi profetizada, inclusive ali em Ezequiel, mencionada na nossa classe. Deus promete que haveria de trazer o disperso. Neste contexto de Jesus, não é o mesmo.
Jesus explica que há ovelhas que ele sabe que haverão de vir para este pasto, para este rebanho, né? E ainda estão dispersas. Então, ele chama aos pastores, ele chama a igreja, inclusive, por que não dizer assim, não é? Para sermos obreiros de Jesus, porque ele é o sumo pastor, porque ele diz aí, estas ouvirão a minha voz, quem está pregando é você, quem está ensinando é você. Amém? Quem ensina sou eu, o seu pastor está fazendo convite lá no púlpito, mas eles estão ouvindo a voz de Jesus pelo Espírito Santo, porque essa é a palavra que nós pregamos. Aí Jesus diz, elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Que Deus abençoe e continue usando a sua vida em nome de Jesus. Tenha um bom fim de semana e até a próxima lição. Amém.